Como é bom estar na casa do Senhor. Como já foi dito nesta noite, tem muitos que estão aí agora, nesse instante, felizes, mas uma felicidade que é momentânea, passageira e que não leva a nada, a não ser a morte, porque o pecado, ele conduz à morte. Mas nós estamos aqui na presença do Senhor, prontos para louvar a Deus, para bendizer o nome do nosso Deus. E somos felizes, mas não uma felicidade momentânea. É uma felicidade que, com certeza, quando você chegar na sua casa, você vai chegar melhor. A partir de amanhã, também dessa semana, será melhor. Porque nós iniciamos essa semana na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 101. Muitos irmãos me justificaram que estão viajando, mas que bom ver os irmãos aqui, aqueles que puderem estar. Nos cultos de quarta-feira eu costumo cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo. Então hoje, se tiver algum irmão aqui da congregação em casa, ou de repente está viajando e acompanhando, nós estamos sentindo falta de vocês aqui. Tá, irmãos? Não é verdade, irmãos? Mas aqueles que estão nos assistindo, caso queiram um dia vir congregar conosco, nós tivemos alguns cultos que são transmitidos. Parece que domingo passado, mais de 2.800 visualizações. Nossos cultos têm tido uma boa quantidade de internautas acompanhando os nossos cultos. Então, nós pretendemos intensificar isso. A irmã Ana está nos ajudando nesse sentido, para que mais e mais irmãos ou pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. E é até estranho isso, mas seria bom falar dessa forma, não agora, irmãos. Depois compartilhe as mensagens que são pregadas nesse púlpito. Tenho certeza que Deus estará falando com muitas pessoas. Muitas pessoas serão alcançadas através da ministração, da pregação, e temos a convicção de que pessoas podem ser salvas. Que onde o Evangelho é pregado, nós temos a certeza que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu já fui edificado muito por muitas mensagens que são publicadas na internet. Eu já assisti várias, e muitas delas edificaram grandemente a minha alma. E eu tenho certeza que também, da mesma forma, quando você estiver compartilhando, você vai estar levando a palavra do Senhor, fazendo com que pessoas sejam alcançadas e edificadas. Salmo 101 diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu a destruirei. Aquele que te olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. E o que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém? Feche os teus olhos um instante. Nosso Deus e Pai, damos graças a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa. Aqui, Senhor, estamos nesta noite com o intuito de adorar o Teu nome, mas também, Senhor, ouvir a Tua voz. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores, porque o Senhor fala desde o primeiro momento que entramos nesse templo. Quando dobramos nossos joelhos, o Senhor já ministra em nossos corações.
E quando levantamos, Senhor, o Senhor já começa a falar através dos hinos, das mensagens, de todos aqueles, Senhor, que de alguma forma falam neste microfone. Mas nesta noite, mais uma vez, nós cremos que o Senhor irá falar conosco. Então, Senhor, que cada mente, que cada coração esteja pronto para ouvir a Tua voz. Mas não só ouvir, Senhor, mas compreendê-la. Trazendo o entendimento de forma racional para que amanhã ou para daqui a pouco nós possamos aplicar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que não sejamos pessoas esquecidas, mas que nós possamos cada vez mais, Senhor, guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. O texto de esse salmo, um cântico, uma adoração de Davi, ele tem a sua aplicação numa preocupação do salmista de fazer tudo aquilo da qual ele entende que seja correto. Quando nós olhamos para esse texto, ele inicia o seu louvor, a sua adoração, dizendo de misericórdia e juízo, ou de outras versões, bondade, ou amor e justiça. Ele começa seu escrito, ou a sua canção, ou a sua adoração a Deus, identificando os atributos do Senhor, identificando um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas um Deus também de justiça. E ele inicia também dizendo, olha, esse Deus de amor, esse Deus de justiça, esse Deus de misericórdia, eu quero adorá-lo, eu quero servi-lo, eu quero cantar louvores ao nome desse Deus. E ele começa então a partir do verso 2, falando de um comportamento que ele teria diante desse Senhor. Qual é o comportamento que esse Senhor espera dele? Qual é o comportamento que um Deus de justiça e um Deus de amor espera de nós? Porque nós achamos que Deus, e nós só queremos que Deus se revele a nós como Deus de amor. Mas existe também um Deus de justiça. O Deus de amor, Ele te encobre e nós somos encontrados ou achados por sua graça. E quando somos encontrados, a palavra de Deus diz que esta graça superabunda sobre os nossos pecados. Mas quando nós encontramos Deus de justiça, nós lembramos que nós temos que mudar. A nossa atitude tem que ser diferente. Nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor deixou para nós. Então não podemos fazer algo que seja apenas para nós, mas nós temos que fazer para Deus. Então ele inicia dizendo, olha, o meu comportamento ou seja, a minha atitude, como eu vou proceder? E ele diz, com inteligência e em caminho reto. Ele inicia identificando o que nós precisamos para viver aquilo que Deus queira de nós. E para que a gente assim, que estamos diante de um Deus de amor, mas também um Deus de justiça, está pedindo para nós um mínimo de coerência na nossa ação. E essa coerência, ele está dizendo, olha, haja sabiamente. Haja de forma que o seu caminho seja reto. Então, no início da sua frase, ou do seu cântico, depois de identificar o seu Deus, ele está dizendo, olha, nós precisamos andar de forma sábia, mas também precisamos andar num caminho reto. E ainda ele completa dizendo, olha, quando virás a mim? Ele faz uma pergunta. Ele está dizendo, ó Deus de justiça, ó Deus de amor, eu tenho que andar sabiamente diante de ti e num caminho reto. E quando tu virás? Que momento eu vou encontrar contigo? Em que momento o Senhor se manifestará diante de mim? Ele está falando de uma expectativa, de uma visitação do próprio Deus. Será que Deus pode te visitar hoje?
Será que Deus pode se manifestar na tua vida porque você tem andado de forma sábia e num caminho reto? Será que você está pronto para uma visitação do próprio Deus? Ou que o Espírito Santo pode se manifestar na tua vida porque você faz o que é reto diante dos olhos do Senhor? Nós vemos uma preocupação do salmista dizendo: esse Deus de justiça, esse Deus de amor, eu tenho que andar de forma sábia e de um caminho reto, mas eu estou esperando que Ele um dia venha me visitar. Mas é claro que ele fala que se ele tem que estar preparado para isso, a casa dele tem que estar preparada para isso. Por isso que ele diz: andarei em minha casa com um coração sincero. Ele está dizendo como assim, portas abertas. A minha casa está de portas abertas para que o Senhor venha me visitar. Porque o Senhor visitar na igreja, no templo, é uma coisa, mas ir lá visitar na tua casa e olhar como é que você tem que se comportado, ou fora daqui das quatro paredes, é muito fácil. Aqui nós nivelamos todo mundo. Aqui não existe diferença entre a sua formação teológica ou a sua formação secular, a sua profissão, o que você faz, se você é doutor ou você não é. Aqui todo mundo é nivelado. Aqui é todo mundo colocado no mesmo padrão. Mas eu lhe pergunto, será que lá fora nós podemos ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor? E ele está dizendo assim, ó, portas abertas. Ou seja, minha casa está de portas abertas, porque lá eu ando com o coração sincero. Eu ando de forma que o Senhor pode sim entrar e perceber que o meu coração é reto diante de ti. E ele vai completando dizendo, olha, não porei coisa má diante dos meus olhos. Essa palavra má, ela também pode ser entendida como idolatria, injustiça, ou até mesmo coisas que Deus reprova. Ele está dizendo, olha, esse Deus de justiça, esse Deus de amor, esse Deus que eu quero andar no caminho reto, que eu quero fazer o que é certo, e que eu espero um dia receber a sua visitação, eu espero um dia encontrar com Ele, esse mesmo Deus. Ele completa dizendo, eu não vou abrir a porta do meu coração através dos meus olhos, e não vou colocar nada que seja injusto, idólatra, ou algo que aborreça a Deus. Será que você tem feito isso? Eu ouvi uma frase um dia que dizia o seguinte, porque aquilo que nós vemos é só nós que vemos, aquilo que contemplamos é só nós completamos. Agora, existem pessoas que se escondem ou acham que aquilo que elas veem, Deus não vê. Pode ser que o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, o seu pastor, o seu líder, os obreiros, a igreja não veja. Mas Deus que tudo vê, Ele contempla todas as coisas. Deus vê tudo. Deus contempla tudo. E Ele está dizendo, olha, eu não vou colocar, eu não porei diante dos meus olhos algo que seja reprovável diante de Deus. Nós estamos num período de carnaval, irmãos. Se for um conselho aos irmãos, não ligue a TV, porque de uma hora ou outra vai ser colocado diante dos teus olhos algo que é reprovável. E muitas das vezes nós somos engodados por isso. Ou seja, a concupiscência da nossa carne vai nos trazendo e fazendo com que isso venha para o nosso coração, e quando observamos, nós pecamos contra Deus. Os olhos têm sido uma das portas abertas para uma pessoa pecar contra o Senhor. E aqui o salmista está dizendo, Davi está dizendo, eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos, porque se eu fizer isso, eu tenho certeza que eu vou pecar contra esse meu Deus.
E aí ele completa dizendo: aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. E aí ele diz: um coração perverso se apartará de mim. Ele está falando sim de pessoas com coração perverso, mas está falando dele mesmo. Ele está dizendo para ele mesmo, ele olhando dentro dele, dizendo: um coração perverso, eu não vou se apegar a isso, eu vou apartar de mim. E ele completa o verso 4 dizendo: não conhecerei o homem mau. Depois da purificação que sofro, eu não quero voltar a ser o homem, o velho homem, ou aquele que peca. O apóstolo Paulo diz o seguinte: agora que sois luz, não sou mais os filhos da desobediência, agora sois luz, então são filhos da luz. Então o meu comportamento não é mais como os filhos da desobediência. Eu não vivo mais um homem velho, eu vivo agora um novo, porque eu fui salvo em Cristo, eu fui recebido do Senhor, a santificação através dali da cruz, o sangue derramado me purifica dos meus erros, dos meus pecados. Agora eu vivi um novo nascimento em Cristo Jesus. Por isso então eu não vou deixar que o homem mau, ou seja, o homem velho, apareça, mas que venha assim, cada vez mais, um homem que foi revestido pelo sangue de Jesus. Tudo que ele apresenta é o quê? Diante de um Deus que é de justiça e de amor, eu sei que ele vai se apresentar para mim, não de acordo com o que eu faço, porque lá já os romanos, o apóstolo Paulo, ele fez uma pergunta retórica dizendo: será que eu preciso fazer alguma coisa má para que a justiça de Deus apareça? Ela continua existindo e sempre existiu. Então, se a justiça de Deus continua existindo e sempre existiu, eu não preciso fazer uma coisa errada para conhecê-la, ela já existe. Eu não preciso cometer um pecado para que a justiça de Deus ela venha a ser gerada, vamos dizer assim, porque ela já existe. Mas a partir de que eu erre, eu terei um Deus de justiça ao invés de um Deus de amor. Então, o que ele está dizendo? Olha, diante desse Deus que pode ser para mim de amor e de justiça, porque ele sempre é amor e justiça, isso não tem como desvincular Deus disso, ele continua sendo isso. Ele diz então: olha, eu vou andar sabiamente, vou esperar a sua visitação, a minha casa será uma portas abertas para que ele entre, porque eu viverei com o coração sincero, não vou colocar nada de errado diante dos meus olhos, que aborreça a Deus, que afasta a Deus, algo que seja idólatra, algo que seja injusto, eu vou distanciar de mim, para que o homem mau não apareça, para que eu não viva aquilo que Deus não quer que eu vivo, para que eu possa viver uma vida de separação. Porque lá em Mateus 6:22 diz o seguinte: que os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. Se ele for bom, o que vai acontecer? Nós vamos viver iluminados. Agora, se o nosso corpo for mau, nós viveremos em trevas. O que nós precisamos? É cumprir aquilo que Deus deseja para nós. E no verso 6, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e que anda num caminho reto, esse me servirá. É claro que aqui é o salmista dizendo, é ele que está falando, não é Deus, não é o Senhor que está procurando. Aqui quem está procurando é o salmista, que vai procurar ainda, né? Ele coloca no futuro: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, vão procurar ainda. Mas eu quero com você nesta noite trazer a palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, invertendo um pouquinho. Porque o texto correto diz que é Davi procurando.
Mas vamos alterar ele, falando o Senhor procurando. Diante de tudo isso que nós vimos, de tudo isso que nós ouvimos, falando de um Deus de justiça, um Deus de amor, falando de um Deus que está pronto para se manifestar, mas nós temos que estar pronto para recebê-lo. Agora colocando então que esse Deus está procurando pessoas, como ele diz anteriormente, fiéis. A palavra de Deus diz em Salmos 89 que o Senhor achou Davi. Nós pregamos esses dias sobre Noé e diz que a graça achou Noé. É claro que tem algumas coisas que nós não podemos aplicar de forma literal, mas acho que vejo uma forma de compreensão. Deus procurando alguém, então quer dizer que Deus não é onisciente, onipresente? Ele é. Os atributos dele continuam sendo o mesmo. Mas nós precisamos compreender que parece-me que existem momentos que quando você observa um grupo de pessoas, você tem que filtrar muito para encontrar alguém que mereça a sua confiança. Agora imagina dentro de uma igreja, e nós estamos falando de fora, vamos aplicar para dentro da igreja. Não estou falando no mundo, porque colocando em proporção é muito mais difícil de você encontrar, mas vamos colocar dentro da igreja, o Senhor olhando para nós e procurando fiéis. Será que Ele pode te encontrar hoje à noite? Será que você será encontrado pelo Senhor hoje à noite? Será que Ele pode te achar hoje à noite? Porque você tem permanecido fiel, porque Ele permanece fiel, isso Ele é dele mesmo, a fidelidade é dele mesmo, mas você tem sido fiel para com Deus? Como tem sido a sua vida diante do Senhor? Porque fidelidade é o que? Assumir compromisso. Não é algo simplesmente de falar, eu creio. Não, eu tenho compromisso. É isso que ele está falando nos textos anteriores, que ele tinha compromisso. Eu tenho compromisso de ser a mesma pessoa dentro da igreja e fora dela. Eu tenho compromisso de ser a mesma pessoa, mesmo diante das pessoas, ou até mesmo sozinho. E esse compromisso você tem tido com Deus, de ser fiel. Não estou dizendo só nos dízimos e nas ofertas. Não estou dizendo de você ou não matar alguém, de roubar alguém, de falar mal de alguém, de mentir. Eu estou falando numa totalidade. A palavra de Deus não abrange somente um aspecto da tua vida, ela abrange toda a tua vida. Então a fidelidade não é só uma fidelidade com Deus, mas ela envolve com as pessoas que estão à sua volta, porque não tem como eu ser fiel com Deus, se eu não sou fiel com aqueles que estão à minha volta, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com a igreja. A fidelidade não é só em uma área, é a mesma coisa que nós falamos, nós amamos Deus, mas odiamos o nosso próximo. Então você não ama Deus, você nunca amou Deus, porque eu não consigo amar aquele que tudo criou, e amar Ele com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e continuar odiando as pessoas que estão à minha volta. Você não consegue ser assim, então você não ama a Deus, porque quando amamos a Deus, nós amamos o próximo. Então quando você é fiel a Deus, você é fiel em todos os aspectos. Aí eu começo a compreender que de fato é difícil de encontrar um fiel. Está difícil de encontrar pessoas fiéis, pessoas que de fato assumem compromisso e cumprem o compromisso. Alabassuri candaralabachais, terei candolansuri candoralabadas. Hoje é o dia de você se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui alguém que é fiel, Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero viver a minha vida de fidelidade a Ti, Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que se depare diante de mim. O importante é que eu permaneça fiel, porque Tu tens sido fiel. Eu quero ser fiel, Senhor, em todas as coisas, não somente em vir a um culto, não somente não cometer alguns tipos de erros, mas ser fiel em todos os aspectos.
Eu quero ser fiel no meu trabalho. Porque quando você não é fiel no seu trabalho, o seu testemunho não é de cristão. Eu quero ser fiel na escola, no colégio, na faculdade. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Por onde eu andar, eu quero ser fiel. Eu não quero que só na igreja olhem para mim e vejam a fidelidade que tem contigo. Eu quero que quando eu ande na rua, as pessoas olhem para mim e digam: de fato ali passa um servo, uma serva do Senhor, porque tem sido fiel para com Deus. Será que você tem sido e permanecido fiel diante do Senhor? E o texto diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Está difícil de achar. Mas Deus não só procura a gente por procurar. Deus não é aquele que fala: eu procurei tanto alguém e depois ignora. É igual criança que quando pede um brinquedo novo: eu quero esse brinquedo, eu quero esse brinquedo, eu quero esse brinquedo. E é engraçado, não sabemos como eles descobrem os brinquedos novos. Ah, pastor, porque passa na TV. Irmãos, eu não sei como são os filhos de vocês, mas o meu, ele não assiste propaganda. Nunca vi ele assistir propaganda. Mas eu não sei como ele descobre de novos brinquedos. E depois, quando você compra, sabe o que acontece? Ele deixa de lado, porque ele quer um outro. Então ele fica desejando tanto, passa uma semana brincando, depois está lá jogado no canto. Aí você fala assim: olha o preço que eu paguei. Ele simplesmente ignorou. Aí no próximo fala: não vou comprar porque você não brinca nem com aqueles outros lá. Você tem um monte de brinquedo guardado. Deus não é assim. Deus não simplesmente encontra você e depois coloca de lado. Olha o que o texto diz: para que estejam comigo. Deus não quer simplesmente te encontrar e te ignorar. Ele quer que você esteja com Ele. Sabe o que significa isso? É você andar com Deus. É quando você andar pelas ruas e você sentir a presença do Senhor, porque Ele está contigo. É você ir dormir e antes de dormir falar com Ele e Ele te responder. É você andar durante as ruas, ou até mesmo dirigindo o seu carro, ou dentro até mesmo de um ônibus, e você sentir a presença dEle, porque Ele quer estar contigo. E aqui esse texto, é claro que está falando de Davi. Davi está dizendo o seguinte: eu vou encontrar pessoas fiéis para que andem comigo, ou seja, para que me ajude nas decisões que eu tenho que tomar como governante, ou seja, nas decisões de governo. Eu quero que participem das minhas decisões. Eu quero que participem da minha administração, do meu governo. Sabe como nós podemos aplicar isso? É Deus convidando você para que você faça parte do reino. E Ele te revele aquilo que Ele deseja fazer nesse reino dEle. Ele quer te revelar o que Ele pretende fazer no meio do povo. Ele quer te revelar os mistérios que Ele tem guardado sobre a tua vida. Ele não quer simplesmente trazer você próximo e ignorar você. Ele quer te revelar aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida, para a tua família. Eu conheci várias irmãs que chegavam e falavam o seguinte: pastor, fala, irmã, você tem filho? Tenho, pastor. Não está na igreja. Ah, é, irmã? Sim, mas Deus já me falou. Quem anda com o Senhor recebe a revelação de Deus sobre aquilo que Deus tem para ela. E então eu já vi muitas irmãs dizendo: Deus já me falou, pastor, que antes de eu descer a sepultura eu verei Ele na casa do Senhor. Eu já ouvi de muitas irmãs isso. Porque quando nós andamos com Deus, Ele nos revela a sua vontade. Então não é simplesmente para você andar. Não é como o ser humano, ou aqueles homens que você convive com ele, mas você não sabe o que ele pensa sobre você.
Existem muitas pessoas que você anda com elas, mas você não sabe o que passa no coração delas. Existem muitas pessoas que você convive, você admira, mas são pessoas que você não pode confiar, porque você não sabe o que ela pensa sobre você. Eu tenho um costume, eu costumo falar o que eu penso. Nenhum obreiro, nenhum líder não vai ouvir de mim o que eu penso sobre eles e qual a minha expectativa. Se eu creio que um dia você será um grande obreiro, eu costumo falar. Eu costumo deixar claro as coisas. E eu não vejo um Deus diferente disso. Ele pode não revelar o processo para você chegar, mas Ele revela sempre a promessa. Então você andar com Ele é para Ele revelar quais são os desígnios dEle para a tua vida. Você andar com o Senhor não é para simplesmente, se você é fiel, Deus te achou, Ele coloca você perto dEle e fala assim, agora eu vou te revelar aquilo que eu tenho para a tua vida. Porque é muito mais fácil, irmão, quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos ouvindo o Senhor, entender aquilo que Ele deseja para nós. Por isso que muitas pessoas, quando ficam perguntando o que Deus tem para mim, você está distante dEle, e distante dEle, você não consegue compreender os segredos dEle, o seu distanciamento dEle. Deus não tem celular, irmão, para ficar te ligando. Eu já recebi ligações de irmãos me perguntando isso, o que o senhor pensa sobre mim, pastor? Um outro que bateu na minha casa 11 horas da noite. Quando eu fui ver, estava lá embaixo, na portaria, um irmão. Eu preciso falar com o senhor. Quando eu desci, falei, pois não, meu irmão, o que acontece? Ele falou assim, não, pastor, eu queria saber o que o senhor pensa de mim. Eu falei, é mais fácil você perguntar o que Deus pensa de você. Os homens podem pensar o que quiser sobre você, mas o que importa é o que Deus pensa de você. E nós estamos distanciando de Deus de tal forma que criamos dúvidas sobre o que Deus quer de nós. Sem comunicação você nunca vai descobrir. Sem você dobrar o seu joelho e perguntar, sem você meditar a tua vida na palavra de Deus e enquadrar a sua vida na palavra de Deus. Não o contrário, nós queremos que a Bíblia seja enquadrada na nossa vida. Nós temos que nos enquadrar na palavra de Deus, enquadrando na palavra de Deus e permitindo que Deus trabalhe em nós e permanecendo fiel diante do Senhor. Deus vai revelar todos os seus segredos para a tua vida. Nós precisamos compreender isso. Quando compreendemos isso, fica diferente. Quando você começa a andar com o Senhor é diferente. Quando você começa a caminhar com Deus é diferente. Eu não quero que você adote isso como receita. Existia um período de jovem, uns 20 anos atrás, eu e mais dois jovens, nós frequentávamos muito o cenáculo da Central, e íamos orar todos os sábados de manhã. O período de oração era até que nós tivéssemos certeza de que Deus tinha falado conosco, e depois nós podíamos ir embora. E eu lembro bem que um dia nós estávamos voltando a pé para nossas casas, e o Senhor começou a falar comigo e com mais um jovem, e começou a dar tudo o que ocorreria num culto à noite, no culto de ceia, ali na congregação do Bacaxeri. Mas Deus tinha um propósito para isso. Tudo aquilo que Deus falou aconteceu. Deus tinha um propósito, porque não há poder manifesto sem propósito, não há propósito de Deus sem poder. Então Deus tinha um propósito nisso. Não que Deus vai fazer isso, qual é o sentido? De você todo dia orar, Deus me revela o que vai acontecer no culto hoje, quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai... Deus falou tudo para nós, mas Ele tinha um propósito. Então Deus, Ele está desejoso. Não que Deus fica igual o ser humano esperando para fazer alguma coisa, não. Mas Deus quer se revelar
a nós. Ele quer se apresentar na tua vida e dizer para você: eu quero isso, eu estou trabalhando nisso, compreenda o que eu estou fazendo agora. Olha só, Ele abriu os teus olhos para que você compreenda o desejo e a vontade dEle. Só que antes disso, é claro, tem que ser fiel. E Ele continua dizendo: que esteja comigo e que andam num caminho reto. Qual o caminho que você tem andado? Ah, pastor, o caminho que tinha andado é o mesmo, pastor. Aquele padrão, né? Da minha casa à igreja, da minha casa ao trabalho, da minha casa assim. Não é esse caminho que está dizendo. É andar em Cristo, porque Ele é o caminho. É andar na direção dEle, não na sua. É andar segundo a vontade dEle, não a sua. É fazer aquilo que Ele deseja, não o que você deseja. Como é bom caminhar com o Senhor. Só que caminhar com o Senhor igual nós fazemos com o GPS, quando você vai para um lugar que você desconhece. Você liga o GPS e obedece tudo o que Ele está dizendo. Vira à direita, você vira. Vira à esquerda, você vira. Segue aí diante 1 quilômetro, você segue. Você costuma fazer isso. Nós somos muito fáceis de atender um desejo de uma maquininha que pode estar errada. Existem muitas pessoas morrendo, sempre nós temos uma notícia, porque leva lá para uma região lá do Rio de Janeiro que acaba entrando numa emboscada e morrem. Porque confiam demais na máquina. Agora você tem confiado assim em Deus, a ponto que Deus fala para você: vira à direita, você vira à esquerda, você vira, aguenta mais um pouquinho, para, e você para. Você tem feito isso? Muitos de nós não temos feito isso. Nós estamos deixando Deus de lado, porque toda instrução que Deus te dá, no domingo como esse, amanhã você vai esquecer. Deus está falando para você ser fiel, para você não colocar nada diante dos teus olhos. Deus está falando para você abrir as portas da tua casa, porque lá você anda com o coração sincero. Ou seja, o que você é dentro da igreja, você é em casa. Deus está falando para você largar o velho homem e viver o novo que Deus tem para a tua vida. E você tem seguido essa orientação do Senhor. O caminho, ele tem que ser reto. A palavra de Deus diz que os nossos olhos, muitas das vezes, nós achamos que o caminho é reto, mas ele conduz à morte. Existem muitas direções que nós tomamos, mas ela, em vez de nos levar para a vida, ela nos leva para a morte. Nós achamos que estamos chegando naquilo que Deus quer, mas nós estamos distanciando do que Ele deseja. Aí nós não compreendemos o porquê que as coisas parecem que não acontecem na nossa vida. Porque o caminho do Senhor é um caminho perfeito, e Ele abençoa o seu povo. Se você está dando na direção certa, é só sair, se o povo de Israel saísse debaixo da nuvem, se saísse debaixo da tocha, da coluna de fogo, aquela tocha, aquele coluna de fogo como a nuvem, seguia de orientação também. Você tem estado debaixo da nuvem e da coluna de fogo do Senhor, ou está simplesmente andando segundo a sua vontade? Deus está olhando para nós nesta noite. Ele está procurando fiéis nesta noite, não só para estar com Ele, mas que seja conduzido por Ele. É como você pegar no colo uma criança e sair com ela, ela vai seguir o que você desejar. E Deus quer fazer isso conosco hoje. E quando somos conduzidos pelo Senhor, nós estamos seguros, estamos guardados, estamos cobertos por Ele. Então não tem nada que vai acontecer conosco, porque estamos guardados por Ele. Coloque-se no caminho reto, coloque-se na direção de Deus, e Deus vai te abençoar. O teu caminho será próspero, o seu caminho será diferente.
Alamassuri cantura lamanamachaias. Churalamassuri cantura lamanamacere candalamanachaias. Eremassuri cantura labadaias. Nós temos que fechar os nossos olhos e deixar Deus nos conduzir. É como você chegar num local. E uma vez eu estava lendo um livro, e o autor do livro disse que chegou em um país que estava vivendo uma guerra civil. E quando ele saiu de carro, de repente, o motorista parou, e ele observou um tiroteio. E ele pegou e falou para o motorista: o que nós vamos fazer? Ele falou: fica calmo, eu sei como andar aqui. Ele disse que ele falou assim: mas aqui eu não ando sozinho nunca. Eu vou ser guiado por esse motorista, que ele não conhecia direito. É assim que nós temos que andar, guiados pelo Senhor. Porque se sairmos da direção de Deus, pode acontecer de você morrer e ainda sem salvação. O nosso caminho tem que ser reto. Nosso caminho tem que ser em Cristo Jesus. Então você não basta ser só fiel, você tem que estar com o Senhor e ainda andar em caminhos retos. E caminho reto também fala do quê? Caminho perfeito. Você ser perfeito. É você permanecer no estado de perfeição. Mas como, pastor? Ser perfeito, não pecar. Você pode vacilar em algum momento, mas quando você está andando com o Senhor, Ele te ajuda, Ele te esforça. O Espírito Santo te traz aquilo que você não deve fazer. O caminho que você está andando, se você está com o Espírito Santo, Ele fala: vira, não vá adiante, não ultrapasse essa linha, não ande um pouquinho mais, porque se você andar, você andará por um caminho sem volta. Eu lembro bem que uma vez eu estava na casa da minha mãe, e o Senhor falou comigo para observar um dos meus irmãos. Eu saí do meu quarto e fui ver onde ele estava, e quando eu observei, ele estava fazendo algo que não era de acordo com a vontade de Deus. Eu chamei ele e falei assim: Deus me trouxe até aqui e falou para você parar. E ele disse para mim: eu não vou. Aí o Espírito Santo falou assim: fala para ele que o caminho será mais longo a partir desse momento. Se ele parar agora, o caminho será diferente. Ele não parou. Ficou mais de 15 anos afastado da casa do Senhor. 15 anos afastado da casa do Senhor. Será que você tem tomado o caminho correto? Quando você observar, você está sendo tão engodado, você está sendo tão envolvido por esse novo caminho que não é o caminho correto. E quando você chega lá na frente, você vai ver que ele não vai te levar para a vida, ele te levou para a morte. Então, nesta noite, está na hora de você redirecionar o seu caminho, colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti toda a minha vida. Eu entrego a Ti todos os meus caminhos, e que o Senhor possa me dirigir segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que eu não me desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas que o meu olhar seja somente em Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. E quando eu estiver olhando para o Senhor, a minha direção estará correta. Não é para o homem que você deve olhar, não é para a mulher que você deve olhar, não deve ser para os seus filhos, não deve ser para o seu patrão, não deve ser para esse pastor, mas a tua visão tem que estar fixada em Cristo Jesus. E quando ela estiver em Cristo Jesus, você vai estar no caminho certo, no caminho correto, no caminho reto, que vai te levar para a vida, e uma vida abundante no Senhor. Cherecandura la manamachus, cherecandura la badaias.
é entregar a vida ao Senhor e falar: carregue-me, Senhor, por onde o Senhor quer. Mas Deus vai me levar para onde eu não quero. Fala: Senhor, então muda a minha vontade, para que eu possa viver a tua. E vivendo a tua vontade, Senhor, eu vou andar na sua direção. E o texto também diz: esse me servirá. Ou seja, depois de ser encontrado como fiel, estar perto do Senhor e andar no caminho reto, falar: agora que vai servir. Tem muita gente achando que serve o Senhor e não serve. Tem muita gente chamando o Senhor de Senhor, mas nem servo é. Tem muita gente dizendo que anda no caminho perfeito. Tem muita gente dizendo que são coisas que não são. E Deus diz assim: aquele que anda comigo, é fiel e anda no caminho reto, esse sim me servirá. Eu não vou te enganar hoje à noite aqui. Você tem servido ao Senhor? Ah, tenho, pastor. Então você é fiel. Eu tenho, pastor. Então você anda com Deus. Eu tenho, pastor. Então você anda no caminho reto. Alguns acham que servir a Deus é vir à igreja. Servir a Deus é orar de vez em quando, ler a Bíblia de vez em quando. Servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus não é simplesmente cumprir algumas determinações da igreja. E eu falo como organização. Servir a Deus vai muito além de você dar o dízimo. Servir a Deus vai muito além de você participar do coral. Servir a Deus vai muito além de você ter uma carteirinha dizendo que você é presbítero, evangelista ou pastor. Servir a Deus vai muito além do que você toca na igreja. Servir a Deus vai muito além de você estar lá fora cuidando de carros. Servir a Deus vai muito além de você estar no data show, até mesmo no som. Servir a Deus vai além de você ser um líder dentro da igreja. Servir a Deus é ser fiel. Servir a Deus é andar com o Senhor. Servir a Deus é andar em caminho reto. Servir a Deus é viver uma vida de separação, não colocando coisas más diante dos teus olhos. É sendo a mesma pessoa aqui e lá fora, sendo a mesma pessoa no teu trabalho e aqui dentro. É viver com honestidade, com lealdade. É andar como Jó, homem reto, sincero, temente a Deus e que desvia do mal. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é ter a carteirinha de membro somente. Ser filho de crente. Servir a Deus não é simplesmente você frequentar um culto cheio de ensino, ser escola dominical, culto de departamento, culto de ceia e participar do pão e do cálice. Servir a Deus é viver uma vida de servidão de verdade. É acordar de manhã e falar: qual é o caminho que o Senhor quer que eu trace hoje? Quem o Senhor quer que eu fale do teu nome? Servir a Deus é todos os dias eu levantar e dizer: a minha vida não tem sentido sem a sua direção. O que o Senhor quer de mim? Porque nós achamos que servimos, mas vivemos sem Senhor. Fazemos o que nós queremos, somos Senhor de nós mesmos. E aqui o texto está dizendo: esse me servirá, aquele que anda com Ele, aquele que é fiel. Rabassuri cantura lamanaias, chore cantura lamadasei, churi cantura rabashiri cantura lamanamanamashouse caias, ore candala mananasiri cantura bachaias. Ser servo de Deus está falando mais de caráter do que de carisma. Ser servo de Deus está falando mais de atitudes. E ser servo de Deus está falando mais daquilo que você transmite para as pessoas. É testemunho de vida, é parentar de verdade como Cristo. Não sou chamado de cristão porque é uma religião, mas ser cristão de verdade.
aquele que segue os mandamentos do Senhor, aquele que anda segundo os princípios que Deus deixou. Isso é servir a Deus. Não é só obedecer pai e mãe. Assuri cantará lamadas. Você tem sido servo de verdade. Mas eu tenho uma notícia boa para você esta noite. O Senhor de amor e de justiça, Ele está aqui hoje. E Ele está pronto para você reconhecê-lo como seu Senhor de verdade. E Ele está pronto para te abençoar e te ensinar a ser servo. Por isso que mesmo Jesus diz o seguinte: eu não vim aqui nesse mundo para ser simplesmente com holofote e honrado, eu vim aqui para servir. E Ele ensinou bem o que é servir. E a ideia de servo é quase que como de escravo. Só para o entendimento. Porque aquele que é escravo, aquele que é servo, ele normalmente foi comprado por um alto preço. E ele deve a sua vida àquele que comprou ele. Então é o seguinte, o Senhor te comprou, e não foi com preço barato, foi com sangue vertido na cruz. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi conquistado e você deve a sua vida, você deve tudo ao Senhor. O sangue vertido na cruz foi por tua causa. Então você é uma espécie de escravo, sim. Mas não aquele escravo que só apanha, que não tem direitos. Porque o Senhor é diferente. Ele te concede vida em abundância, mesmo você não tendo direito. Porque a graça, que é um favor imerecido, te alcançou e te achou. E você pode ser chamado de servo. Mas o impressionante de tudo isso, que para aqueles que andam com Jesus, Jesus foi além ainda. E Ele diz assim, olha, lá em João 15:15, não te chamareis de servos, porque o servo tem essa ideia mesmo do escravo, mas te chamo de amigos. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha o que Jesus faz. Existe uma separação entre servo e Senhor. Ele nivela. Quem é maior entre você e teu amigo? Todos são iguais. Não existe líder de amigo. Eu sou amigo do irmão Silvio, mas ele é o meu líder na nossa amizade. Não. A amizade, ela é sincera. Quando ela é sincera, eu falo até coisas que ele não gosta, mas isso é porque eu sou amigo dele, quero o bem dele. A amizade, ela nivela. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está nivelando você, mesmo você não sendo merecedor disso. Ele está nivelando você. Você estava numa separação muito grande. Ele fala assim, não, eu desci aqui para que vocês sejam chamados de amigos, para que você tenha um amigo de verdade. Você não está sozinho, Ele é teu amigo. Você é chamado de servo, mas agora é chamado de amigo. Mas para isso, é claro, não foram qualquer um que ele disse isso, foram os discípulos que andavam com ele. É claro que alguns deles erraram, ou muitos deles. Eles cometiam erros, mas a graça te encobre nesta noite, e você é alcançado pela misericórdia do Senhor. Coloque-se em pé, por gentileza. Um louvor de Davi, que inicia falando dos atributos de Deus, de um compromisso que ele tem com esse Deus, de fazer o que é certo. Mas como disse aos irmãos, nós transcrevemos todo esse texto, do verso 6, como se Deus estivesse procurando pessoas. Hoje aqui, eu gostaria de iniciar o apelo nesta noite, dizendo, aqueles que querem ser achados pelo Senhor. Fala, pastor, mas como assim?
Você não tem vergonha de dizer para uma pessoa que você admira, que você quer ser amigo dela. Se um pastor chegar para você e falar: irmão Silvio, eu quero ser teu amigo, eu quero que você ande comigo, eu quero que você caminhe comigo. Muitos irmãos vão se sentir honrados quando você é convidado a ser amigo de alguém. E o que o Senhor está te convidando nesta noite é para você ser um amigo dele. Mas não estou dizendo, eu falo assim: pastor, mas eu aceitei a Cristo, eu já aceitei o Senhor, eu já um dia levantei minha mão, sou batizado, eu sou obreiro, eu já sirvo ao Senhor. Mas hoje eu estou te convidando a sair do seu lugar, para você assumir um compromisso de uma verdadeira amizade com Cristo, dizendo: Senhor, eu quero ser teu amigo em qualquer lugar. Você não tem vergonha de dizer que você quer ser amigo de pessoas, de seres humanos, mas agora você não pode ter vergonha de dizer que você quer ser amigo de Deus. Aqueles que querem ser amigos do Senhor, andar com o Senhor, viver em fidelidade. Eu convido você a sair do seu lugar e venha até aqui à frente. Não é vergonhoso para você dizer que você quer ser amigo de pessoas. Então também não é vergonhoso você dizer que você quer ser amigo de Deus, que você quer ser amigo de Jesus. E eu quero aproveitar esse instante quando irmãos saem dos seus lugares. Se tem alguém que deseja aceitar esse Jesus e viver uma amizade com Ele, assim como nós queremos viver. Se tem alguém que deseja aceitar a Jesus, só levanta a sua mão. Os irmãos podem continuar vindo, mas aqueles que querem aceitar a Cristo, reconciliar com o Senhor, levanta a sua mão. Tem uma jovem aqui na frente aceitando a Cristo. Temos mais alguém que deseja aceitar a Cristo, reconciliar com Ele? Temos mais alguém que deseja aceitar a Cristo, reconciliar com o Senhor? Levanta a sua mão. Tem mais alguém? Levanta a sua mão, para que a gente possa ver. Se você já está aqui à frente, levanta a sua mão, para que a gente possa ver. Se você deseja aceitar, tem mais um senhor aqui à frente. Já são dois que aceitaram e reconciliaram com o Senhor nesta noite. Tem mais alguém que deseja aceitar a Cristo e reconciliar com o Senhor? O grande amigo está aqui, e Ele quer viver contigo, andar contigo, te direcionar nos seus caminhos. Há um grande amigo nesse lugar, que não te abandona por qualquer coisa. Ele sempre estará contigo, Ele sempre andará contigo. Se tem mais alguém que deseja aceitar a Cristo, saia do seu lugar, que nós queremos orar com você. Se não tem, se tem mais alguém que deseja nesta noite, você que já aceitou a Cristo, você que já é batizado e deseja hoje entrar na qualidade de amigo, sai do seu lugar. Fala: Senhor, eu quero ser amigo teu. Não sou um servo como aquele que é escravo, mas aquele que é amigo de verdade. Se você deseja ainda receber essa oração, sai do seu lugar. Se não, nós estaremos orando nesse instante e clamando a Deus por misericórdia e graça sobre a tua vida. Deus reservou esse dia para te chamar de amigo. Feche os teus olhos. Nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus de amor para conosco, também um Deus de justiça. Mas nós nesta noite, Senhor, assumimos um compromisso contigo de fidelidade, e queremos, Senhor, estar contigo a todo momento, a qualquer instante. Nós queremos andar contigo em caminhos retos. Nós queremos te servir, ó Deus,
E assim como o Senhor chamou os discípulos dizendo: eu não te chamo mais de servos, mas eu chamo de amigos. Senhor, hoje nesta noite nós estamos diante de Ti dizendo: chama-nos de amigos, Senhor, porque queremos viver esta amizade contigo, uma amizade sincera, viver com compromisso diante de Ti, e viver, Senhor, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, não a nossa, Senhor, mas a Tua. Por isso pedimos que Teu Espírito Santo enche cada vida nesse instante, toma cada mente nesse instante, cada coração, ó Deus, e que cada um seja agradável diante de Ti. Senhor, sonda esse coração e abençoa, ó Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque confiamos em Ti e temos a certeza que o Senhor sondaste o nosso coração. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu tem olhado por nós e o Senhor tem contemplado a nossa vida. E nesse instante também queremos agradecer pela vida desses irmãos que hoje tomam a decisão de Te servir, de andar contigo. Senhor, faça deles, Senhor, servos Teus, amigos Teus, ó Pai. Se eles vieram aqui, Senhor, porque eles acreditam, ó Deus, que o Senhor tem algo para a vida deles, e agora a Tua igreja clama dizendo: escreva o nome deles no livro da vida, que Teu Espírito Santo faça deles um templo, e assim, ó Deus, eles possam desviar do mal e viver com integridade e sinceridade diante de Ti. Ajude-os, ó Deus, e nós declaramos agora, Senhor, que cai por terra toda ação do diabo contra a vida deles, porque eles foram comprados pelo sangue de Jesus, eles foram adquiridos por um alto preço, e o Senhor os alcança nesta noite. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.